Então, vamos lá começar. Dentro desse nosso meeting, como vocês já perceberam, apesar de morar em Portugal, eu sou brasileiro, na verdade eu sou belga, eu nasci na Bélgica, moro em Portugal, mas passei boa parte da minha vida no Brasil, já morando em alguns lugares. Então, talvez uma palavra ou outra em português de Portugal escape, como telemóvel, se calhar, pois, etc., mas normalmente quando eu venho para cá eu consigo converter bem um chip, e aí eu falo de uma maneira mais normal, junto ao que a gente sabe de português aqui normal do Brasil. Então a minha fala vai ser sobre quem é o novo líder de marketing. Tá? E eu tenho uma visão que eu classifico como sendo muito conservadora, tá? Nessa nossa área que a gente trabalha de marketing digital. E aí, seguido essa fala, que tem uma visão conservadora, eu também digo que, apesar de trabalhar quase que exclusivamente, né, durante a maior parte do tempo, nesses últimos 20 anos, mais um pouco do que 20 anos, com marketing digital, então trabalho desde 97 em marketing digital, alguns aqui poderiam nem ser nascidos ainda, e foi quando começou a internet comercial no Brasil, 1 ano e meio depois de ter começado a internet comercial no Brasil. Mesmo trabalhando, então, só com esse foco em marketing digital, eu digo que eu trabalho com marketing, e por azar ou por coincidência, eu estou na internet, ou no digital, né? Isso é justamente para poder passar uma mensagem que eu acho que é uma das principais aqui, e que também acho que tem muito a ver com o perfil do André e do Rafael Rezi, que certamente tem também um pouco a ver com os cursos que a gente trouxe aqui para o IPOG, que o centro de tudo é o marketing, e a história do marketing digital, quando mais você estuda marketing tradicional, mais você percebe que o digital é o uso, né, das ferramentas atuais, da tecnologia atual aplicadas ao marketing como ele sempre foi e sempre deve ser estruturalmente falando, né? E é engraçado que, apesar de ter de pregar isso já há bastante tempo, de uns anos para cá, de uns poucos anos para cá, começou a ficar na moda, né? Então você vai começar a ver em palestras, em conteúdos, muitas pessoas falando, né, marketing é um só, não tem mais distinção de on e offline, tudo é a mesma coisa, e isso está totalmente correto. Mas a experiência que eu tenho visto é que na segunda fala dessas pessoas, elas já erram conceitos de marketing, que é como se a gente fosse errar e escrever o próprio nome, de tão básico que é, né? Então, quer dizer, já se começa a ventilar esse discurso no mercado, e as grandes empresas, obviamente, como qualquer outra, com a maior parte, né, dos caminhos, né, que as organizações seguem, são capitaneadas pelas grandes empresas, que têm mais dinheiro, mais recursos para arriscar, etc. As grandes empresas já estão nessa linha, mas, de fato, saber esses fundamentos estruturais e aplicar na contingência atual da tecnologia, isso já não é tão fácil assim, ou não tão comum assim. E a minha fala aqui vai ser um pouco sobre isso. Vai ser quem é esse perfil do novo profissional de marketing, que, por um lado, ele é bastante parecido com se você fosse ler quem é o profissional de marketing na década de 70, talvez. Tá? Pronto. Alô? Mas esse aqui eu posso colocar aqui ou não? Pode colocar aqui, tá? Ah, pode? Vamos tentar. Beleza. Se eu conseguir fazer assim, a palestra vai ser outra, honestamente, que aí eu fico mais à vontade. Certo? Bom, então, esse novo profissional de marketing digital, na palestra, nessa breve palestra, primeiro eu vou mostrar um pouco do contexto, né, que nos fez chegar no momento que a gente está. Depois eu vou mostrar um pouco... rapaz, vai ser ruim. Depois eu vou tentar mostrar um pouco de o que são as chamadas novidades que a gente está observando e estão na moda, né, como atribuídas a esse novo mercado, vamos dizer assim, no marketing digital. Depois eu vou fazer um gráfico meio maluco, eu sou muito ruim de desenho, mas tem lá um gráfico mostrando como é que é o papel do marketing, como é que ele está interagindo hoje, sendo o centro das organizações, e, por fim, vou dar algumas recomendações do que você deveria fazer para conseguir ser o que eu acho, né, tomara que eu esteja certo, esse novo profissional de marketing digital. E, novamente, a gente não consegue aqui. Mestre, então vocês vão ter que ajudar. Tenta clicar aí. Agora eu consigo? Não. Bom, depois vocês têm que descontar esse tempo aí para eu poder... Eu, normalmente, quando estou em casa com a minha esposa, eu costumo ser bom de stand-up comedy, né? Mas aí, agora, com tanta gente olhando aqui, a gente tem uma dificuldade. Tá. Aí, agora conseguimos, pronto. Então, valendo a partir de agora, tá, galera? Ignora o que aconteceu até o momento. Então, vai lá, valendo.
Então tá, aqui tem um pouco sobre Nino, vocês não precisam saber disso. Depois tem algumas marcas que eu trabalhei no setor privado, depois em outros setores. Isso tudo está na internet, vocês podem ver depois, a gente também já não tem mais tempo. Então, o contexto, né? Então, a primeira coisa é que a gente percebeu, né, então, mais recentemente, que marketing é um só. Então, não tem marketing online, marketing offline, os diversos desdobramentos que existem. Quando a gente fala de coisas como relacionamento, branding, tudo isso é dentro de marketing. Só eu estou ouvindo a minha voz ecoada ou não? Com eco? Ah, que a caixa é aqui, fantástico. Tá certo. Depois, o marketing passa a ser cobrado por resultados mensuráveis, né? Isso parece bizarramente ridículo, né? Mas o fato é que isso é verdade, né? Então, se você pegar 5 anos atrás, quando a gente chamava agências para fazer concorrência dos nossos clientes nessas empresas multinacionais, então a gente fazia lá o processo de licitação de fornecedores, iam lá as agências para poder vender o seu peixe. Quando a gente falava assim, olha, a gente quer trabalhar por base e performance, né, que hoje em dia é um pouco mais comum, ou seja, eu vou te pagar, não o que você está pedindo, você me cobra um pouco menos, mas você coloca um sucesso fee, se você entregar o que você está prometendo entregar, eu vou te dar um bônus por conta disso. E aí tinha agência que, inclusive, pedia para sair do processo naquele momento, que não trabalhava dessa maneira. Tá? E muitas coisas que o marketing sempre fez, branding, por exemplo, né, trabalhar a marca, é extremamente intangível isso, não tinha muito como se mensurar. Inclusive, quer dizer, talvez tivesse algumas maneiras, mas era pouco acessível, né, por conta de tecnologia, por conta de custo, etc., etc. Monitorar a concorrência também muito difícil. Mesmo em publicidade, né, o Jack Trout fala que do dinheiro que você coloca em publicidade, 50% dá muito certo e traz retorno, só que ele não sabia dizer qual 50% que era, né? Então, a gente agora já começa a ter formas de mensurar, vocês sabem muito bem, quase tudo que se acontece na vida dos nossos clientes, stakeholders em geral, funcionário, competidores, então o marketing passa a ser cobrado por esses números, né? Tá, aí deu de novo pau, mestre, a coisa aqui não está boa comigo, não. Aí, pronto. Tá? Por conta disso, o marketing passou, de um tempo recente para cá, e também parece um tanto estranho, principalmente para a geração mais nova, que já está mais acostumada com isso, a ser cobrado, né? Tem que ter accountability, né? Tem que prestar conta. Né? Tudo bem que o marketing, também é verdade, passou a ter que a participar do board da organização, né? O C-level de marketing, né? O Chief Marketing Officer, é um dos mais recentes que tem. Né? Muitas empresas não têm C-level de marketing, não tem nem VP de marketing, por exemplo, muitas não têm nem diretor de marketing, então isso é muito recente, então o marketing começou a ser mais cobrado por prestar contas para a organização como um todo. Depois, o marketing passa a ser muito ativo na jornada comercial. Não confunda com Customer Journey, isso também é uma invenção dos nossos tempos modernos, eu depois posso explicar um pouco sobre isso, mas de toda a jornada comercial, ou seja, tudo que tem a ver com o processo de venda, desde começar a despertar interesse lá na ponta, e despertar esse interesse, né, a tal da AIDA, isso já acontecia, óbvio, com o marketing antes, até participar ativamente vendendo o produto, pós-venda, etc., etc. Se você for ler a teoria de marketing, você vai ver que marketing deveria participar na concepção do produto, na concepção de preço, em toda a parte logística, né, que inclui aí formas de pagamento, entrega, pós-venda, etc., etc., e nem sempre isso é verdade. Na maior parte das empresas, eu tenho um departamento de marketing, tenho outro de comercial, muitas vezes tem um outro que é pós-vendas, essas coisas são completamente isoladas. E essas barreiras estão ficando mais tênues, uma vez que o marketing passa a ser um agente mais ativo nesse processo comercial. E, novamente, por favor. Então, eu vou ignorar isso aqui. Se você puder passar o slide, por favor, aí na cabine. Tá? Não, aí voltam. Pode voltar. Então, ironicamente, chegamos à conclusão que o marketing ele passa a ser marketing. Isso é uma das grandes críticas que eu tenho nas novidades que vão aparecendo no marketing digital, né, que as coisas vão surgindo, né, nascendo e crescendo, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, e quando a gente é novo nessa carreira, ou quando a gente não conhece muito bem o fundamento por trás, a gente cai nesse conto,
né? Às vezes o conto do vigário propositalmente, conscientemente sendo feito, né? E às vezes por desconhecimento também de quem prega a novidade, e a gente não percebe que, na verdade, o que hoje a gente vê como marketing é o que marketing sempre deveria ter sido. Então, eu digo que a internet é a ferramenta que marketing sempre pediu para Deus, né? Então, marketing sempre quis saber mensurar as atividades, saber monitorar o mercado, conhecer melhor os públicos, incluindo competidores, clientes, prospects, etc. Sempre quis ser mais eficiente nas suas campanhas de comunicação, retenção, seja lá o que for, né? E tinha dificuldades por diversos motivos, e agora o marketing está conseguindo ser marketing, de fato. Pode passar, por favor, Caçulinha. Tá. Então, quais são as primeiras consequências quando a gente começa a ter essas mudanças que eu coloquei num contexto do mercado, né? E aí, obviamente, vão acontecendo esses movimentos, como eu falei, normalmente, esses movimentos, eles acontecem ou, o que é muito mal visto pelas pessoas que trabalham no mercado, né? Ou acontecem com estudos acadêmicos. Então, a academia observa certos fenômenos que estão acontecendo no mundo real e vão escrevendo e pensando sobre isso, normalmente isso é ignorado por quem trabalha no mercado, ou empresas de vanguarda, normalmente essas grandes, né, que têm mais dinheiro para apostar, para contratar melhores pessoas, melhores fornecedores, etc., dão alguns passos. É claro que a gente sabe também que isso não é a regra, né? Existem exceções diversas, mas, normalmente, esse bafafá, esse turbilhão acontece numa ordem parecida com essa, então a gente tem um contexto e chegamos, então, às primeiras consequências. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei aqui uma série de primeiras consequências. E aí tem um monte de nome, né, alguns extremamente atuais e alguns um pouco menos atuais, e aqui não tem uma crítica que essas coisas não existem, não são relevantes, nada disso, elas existem e são relevantes. Entretanto, a crítica é, tudo que está ali, e a gente pode pensar em mais uma série de coisas, tá? Nada mais é do que uma forma nova, né? Uma forma atual, balizada pelas possibilidades tecnológicas, de se colocar em prática o que é e sempre foi o marketing. Se você pegar, tá, qualquer, né, João, seu Manel da padaria, né, para fazer homenagem lá para os amigos lusitanos, o seu Manel da padaria, muito embora, obviamente, eles odeiam isso, o seu Manel da padaria perguntar o que é marketing, ele vai falar o seguinte, olha, marketing é a gente se colocar do outro lado do balcão e ouvir o cliente. Isso é muito parecido com uma definição que eu gosto muito de marketing, do Ted Levitt, que é marketing é atrair e manter cliente. É uma frase. Então, basicamente, é isso, né? Marketing é ouvir o cliente e atender as necessidades dele, né? Isso também é uma definição de marketing de um autor. Então, o que a gente está fazendo hoje, quando a gente fala, por exemplo, de Customer Journey, né? Jornada do cliente, que é um dos nomes aí da moda, e não estou falando que não existe, não. Pelo contrário, existe há muito mais tempo do que se acha que existe. Na década de 70, por exemplo, na área de marketing de serviços, que é a coisa mais próxima de marketing que vocês vão precisar conhecer para poder ser bons em internet, já se falava dos encontros de serviço, que é um nome científico, né, e um outro nome bonitinho chama momentos da verdade, ou horas da verdade, que é quando o cliente interage com alguém representando a empresa. Nesse momento acontece um encontro de serviços, que é a hora da verdade. Ali está tudo em jogo, né? Então, essa interação, eu vou no balcão comprar uma coisa, eu ligo para uma companhia, eu mando um e-mail para reclamar de alguma coisa, né? Mesmo quando não havia e-mail, não havia chat, não havia, além de ser humano, não havia um bot, né, representando a empresa, um robô, já havia essas interações, e isso fazia, né, essa sequência de interações era a jornada do cliente, né? Então, é o passo que o cliente toma, os diversos passos que ele toma ao longo desse processo de compra ou de relacionamento com você, e cada ponto desse de interação, os que já existem, você tem que saber como aproveitar eles para poder trazer mais resultado para você, e muitas vezes você tem que provocar esses encontros, tem que criar encontros, né? E aí, depois disso, o Google trouxe o Zemote, né? Alguém já deve ter ouvido falar já nisso, né? Zemote, que é o Zero Moment of Truth, o momento zero da verdade. Então, o Zemote não é algo que a internet criou, o Google criou. É algo que o Google pegou essa teoria de marketing e viu como é que a internet se encaixava nisso. E aí, de fato, existe um momento
antes de um potencial cliente ou de um cliente interagir de fato com a minha empresa, hora da verdade, existe um momento anterior, que é quando ele interage, de certa maneira, com a marca por intermédio da internet. Ele vai procurar o que dizem daquele hotel no Booking.com, o que meus amigos falam daquela marca no Facebook. Então, ele já tem um momento de interação com a empresa sem uma intervenção direta da empresa. E o nome disso, hoje em dia, bonitinho, é Customer Journey. Esse exemplo é muito ilustrativo, porque muitas vezes você está preocupado em aprender o que é o Customer Journey, Customer Success, né, que eu acho uma grande maluquice, né, porque eu não sei quem é que trabalha para o Customer Failure, né, para a falha, ou para o insucesso do cliente. Né. Todo mundo deveria trabalhar para o Customer Success. Né, agora tem até um cargo que é isso. Bem, então, na verdade, é importante você entender isso, porque você vai começar a perceber que vai ser menos útil, não é que é inútil, é menos útil você se preocupar muito em ser fera no Facebook, nas redes sociais, se você, por exemplo, não entender o que é um relacionamento do ponto de vista de marketing. Ou seja, o que significa uma empresa se relacionar com o seu público. E tem uma linha inteira de marketing que é sobre isso, que é a área de marketing de relacionamento, que já falava disso há 50 anos atrás, antes de ter Facebook. Quando eu aplico no Facebook isso, eu não estou inventando uma coisa que não foi criada antes. Eu estou pegando o que é um relacionamento entre a organização e seus públicos e aplicando num canal, por exemplo, que não existia antes. Tá? E aí, a gente segue essa regra com tantas outras coisas que existem aí. Né? Algumas delas até outros colegas vão falar. Por exemplo, quando você fala dessa parte de data-driven marketing, eu lembro que eu, garoto, né, meu pai é matemático, depois mexeu com economia, mas eu, garoto, eu tenho trauma de matemática, então isso me marcou muito negativamente na minha infância. Ele trabalhava com database marketing, né, e data mining, só que ele fazia isso fazendo conta na mão, calculadora, perfurando o cartão. E aí agora você tem softwares que vai desde um Salesforce altamente avançado até um Pipedrive, por exemplo, que tem versão gratuita e ajuda você a fazer isso. Você tem uma automação como resposta dessa inteligência, o que deveria ser uma resposta à inteligência, que vai desde um MailChimp, um RD Station, tá, até ferramentas mais sofisticadas, melhores, piores, mais baratas ou mais caras. Então, quer dizer, tudo isso são formas novas de se aplicar o que a gente já deveria saber e sabia muito bem de marketing. Eu ouvi uma palestra do vice-presidente de marketing daquela rede de hotéis Marriott, e quando alguém da plateia perguntou, né, qual era a abordagem estratégica da Marriott para as redes sociais, ele falou assim, olha, eu não sei se hoje é Facebook, amanhã é Instagram, depois é Snapchat. Essas redes sociais, elas nascem, né, e blogs e sites que você imaginar, nascem e morrem, são relevantes, são menos relevantes o tempo inteiro. Né? Snapchat, por exemplo, se a palestra fosse alguns anos atrás, ia estar todo mundo aqui vidrado nisso. E eu acho que hoje em dia isso aí já está bem em desuso. Google Plus acabou, e tantas outras já acabaram, nasceram e acabaram. Então, ele falou o seguinte, eu não tenho estratégia para Facebook, eu não tenho estratégia para Twitter, eu tenho uma estratégia de relacionamento com meus clientes, balizada pelos objetivos organizacionais da rede Marriott, e se isso é via Facebook, sinal de fumaça, fazer churrasco com a Anitta, é menos importante. A forma como isso acontece é menos importante. E depende de muitos fatores, a maior parte deles, né, se não todos, incontroláveis pela empresa. A empresa não controla se hoje o tchan do momento é fazer conteúdo em blog ou investir em Facebook, em mídia no Facebook. Ela não consegue controlar isso, mas ela consegue controlar o como que ela vai gerenciar o seu vínculo com seus diversos stakeholders. Pode passar, por favor. Pronto. Então, a gente viu o contexto, viu um pouco dessas consequências imediatas, e aí, obviamente, eu imagino que a gente esteja vivendo no momento, esse momento da virada, né, o turning point. Né? Então, agora a gente está realmente vivendo, né, mais uma, né, onda separando esse joio de trigo. Isso eu tenho observado em uma série de eventos, uma série de autores, né, acadêmicos executivos, e, inclusive, é um tema que está cada vez mais vigente em grandes eventos internacionais. No ano passado, eu dei uma palestra no DES Madrid, que é um evento que eu acho que eu recomendo que todo mundo aqui vá, se puder ir. É no final de maio, esse ano, em Madrid, na Espanha. E é considerado o maior evento de Digital Transformation da Europa, um dos maiores do mundo. E a palestra foi fazendo uma visão crítica sobre o papel do CDO, né, o Chief Digital Officer, que eu dizia que era um camarada que tinha nascido e já morrido sem mal fazer cosquinha em ninguém. Né, ou seja, um chefe de digital na empresa, né, porque digital não existe.
de dar uma ilusão que a gente está no Matrix, ainda não consegue tomar Red Pill para poder sair dela, né? E esse ponto de virada é justamente isso. A gente passa agora por um momento que a gente vai separar quem vai trabalhar com marketing, entre outras coisas, aplicados no digital, e quem vai trabalhar como piloto de computador. Piloto de computador é quem vai se especializar em ficar brincando de Facebook, Twitter e Google, etc. São coisas importantes, são coisas muito importantes. Só que essas coisas, pessoal, como você deve ter observado, elas cada vez mais são mais simples, mais baratas de se contratar e mais sujeitas a serem trabalhadas e ocupadas essas posições por o equivalente a um macaco atual, né, que seria um computador. Então, olha a quantidade de coisas nessa parte toda operacional, de gestão operacional, de ficar mexendo em computador, que um robô já faz hoje em dia, automaticamente. As decisões que, com software gratuito, inclusive, as decisões que toma e as reações que toma, mídia programática, todo lá o pacote do Adobe Sensei, né, esse programa de inteligência artificial aplicado ao marketing da Adobe, de observar o que está acontecendo e, com base em alguns parâmetros que um ser humano colocou, obviamente, ele toma decisão do que ele vai fazer, qual mídia ele vai divulgar, em qual lugar, pagando quanto, por quanto tempo. Você quer se especializar nisso. Não é por aí. A gente tem que entender que o momento atual é quem é que vai permanecer evoluindo no mercado com uma cabeça estratégica e gerenciando o marketing dessa maneira holística e quem vai ser piloto de computador. Tá? Podemos passar, por favor. E aí eu tentei fazer o gráfico tal que eu explicava a vocês, né? Agora o Caçulinha tem que ficar esperto que ele vai ter que clicar na hora que eu falar lá. Então, olha só, vamos tentar entender essa imagem aí. Então, como é que é esse momento da virada que eu tenho esse marketing que não tem distinção? Um camarada que é um gestor de marketing na organização, ele trabalha com on, off, interno e externo. Não há distinção e é isso que é o papel que ele deve fazer. Espero que o próximo passo seja, de fato, começar a tomar as decisões juntas de preço, de concepção de produto, etc., etc. E o porquê disso. Só um instante, mestre. Então, eu tenho aquele lado lá fora da empresa. Então, eu coloquei alguns exemplos, cliente, prospect, competidores, obviamente, né? Aí eu coloquei genericamente sociedade, mercado, né, como uma entidade genérica, e o macroambiente de marketing, né, os fatores lá do PESTA, político, econômico, sociais, legais, tecnológicos e do meio ambiente. Depois, aqui dentro da empresa. Então, o que está verdinho é dentro da empresa. Aí eu coloquei as principais áreas de produto comercial, RH, tecnologia e o board, né? O board é o grupo de tomadores de decisão, os acionistas, o conselho, o board de diretores, etc., como você chama na sua empresa. Tá? E ali no meio, e propositalmente o marketing como centro dessa nova brincadeira, está o marketing. E aí eu coloquei perto dele a oferta da organização, o que ela vende para os seus clientes, produtos ou serviços diversos, tá? E o público interno, então os funcionários da empresa. Tá? Então, vai lá, dá o primeiro clique. Pode dar, isso aí. Então, para começar, o marketing tem que ouvir ou monitorar os dois lados, o lado interno e o lado externo. Eu vou sofisticar um pouco o que significa esse ouvir. E não significa ser espião, né, ficar seguindo, né, de stalker funcionário, mas sim significa monitorar. Tá? Por exemplo, a HP, ela já consegue, por conta de monitoramento e de software de inteligência artificial, ela consegue prever, segundo eles, com até 40% de acerto, quem que vai, nos próximos X meses, pedir demissão ou pedir aumento. E aí, claro, ela sabe como tomar a melhor decisão. Você imagina como é que isso ia ser importante, sem querer causar polêmica aqui e tomar nenhum tipo de partido, na atual gestão de comunicação do governo federal brasileiro, né? Essa coisa de monitorar os funcionários e o público externo, né? A quantidade de coisa que ia se evitar de passar para fora de dentro da empresa. Você não ia deixar um executivo importante da empresa falar algum tipo de besteira que pudesse, eventualmente, danificar um produto seu, um serviço, a imagem da empresa. Isso é importantíssimo. Mais um clique, Caçulinha, por favor. Depois, o marketing, então, esse gráfico tinha que partir de algum ponto, então, a partir do princípio, quando o marketing começa a falar dos produtos para fora, né? Então, é papel do marketing pegar a oferta de produtos e ou serviços da empresa e comunicar, aí é o P de promoção de marketing, então é o P de comunicação, então, promover
a oferta da empresa para fora. A gente esquece de uma setinha que está ali já, que a gente também tem que promover para dentro, né? Tem até depois que quiser procurar, tem um framework que chama Triângulo de Serviços, que mostra exatamente por que a comunicação interna ou o marketing interno, que infelizmente no Brasil a gente aprendeu a chamar de endomarketing, isso não é conhecido em nenhum lugar a não ser do Brasil, isso não existe. Depois eu também, se tiver tempo, eu posso falar mais sobre isso. O marketing interno é importantíssimo, é vital, a gente esquece isso, é o primeiro lugar a se cortar a verba, mas é papel do marketing. Então, partindo do ponto de vista que eu tenho um produto, eu vou comunicar isso para fora e também vou comunicar para dentro. Mais um clique, por favor. Legal. Coloquei meu produto, minha oferta na rua, esse mercado vai se movimentar, então tem pessoas que vão comprar, não vão comprar, vão comentar, vão achar bom, vão achar ruim, vai ter reações dos competidores, uns competidores não vão fazer nada, outro vai baixar preço, outro vai criar um produto semelhante, os caras vão reagir, pode ter impacto maior, inclusive, em outras partes do mercado, e eu tenho que, de fato, coletar essas informações, tá? E trazer essa inteligência competitiva para dentro de casa. Isso também é papel do marketing, e aí que eu falei que entra o barato da internet, né? De trazer isso de maneira... Imagina eu fazer um monitoramento de concorrência sem haver as tecnologias que tem hoje em dia, né? Era caríssimo isso, perto do impossível, dependendo do que você fosse monitorar, e caríssimo. Então, depois que eu joguei minha oferta lá fora, eu vejo qual é o tipo de bafafá que isso dá e trago essa inteligência para dentro de casa. Voltou para o marketing essa inteligência. Vai lá, mais um clique. O marketing, então, ele vai digerir essas informações, vai trabalhar, vai separar o que é importante, o que é prioritário, o que fala de cada assunto, o que merece atenção mais ou menos imediata, o que tem mais impacto em venda, menos, mais impacto em imagem, menos impacto em imagem, por aí vai. Então, vai digerir essas informações de maneira organizada e estruturada. Próximo passo, por favor, Caçulinha. Clique. Alô? Beleza. Depois dele digerir, ele volta e entrega essa inteligência, já de maneira estruturada, para o board, para os decisores da organização, para que isso, então, seja levado em conta como um suporte à tomada de decisão. Então, imagina que, não havendo esse processo, a decisão é baseada no grito, né, quem fala mais alto, é baseada em conceitos subjetivos, tipo, eu gosto do fulano, ciclano é dedicado, o departamento tal está há 3 anos pedindo verba e não conseguiu até agora, esse ano vão mudar, baseado em nada. Então, eu pego essas informações, trabalho e retorno para as áreas principais para que, com base nessas informações, eles trabalhem. Não tem como a área de produto melhorar produtos, decomissionar produtos ou criar produtos se não tivesse inteligência. Durante muito tempo foi assim, né? Não tem como a área comercial saber como vai vender, com qual tipo de esforço, né? Então, vou dar mais foco em Goiânia, vou dar menos foco no sul do país, vou investir mais dinheiro nessa mídia, menos naquela. Ele não vai ter essa noção sem essas informações também. A área de RH, para poder ajudar o marketing a trabalhar o marketing interno, inclusive a trazer os talentos certos, a reter os talentos certos. A área de tecnologia, que é uma área que tem que viabilizar tudo que a empresa tem que fazer hoje em dia, e, obviamente, o board, né, que vai ser o último tomador de decisão. Então, é o marketing que tem essa função de levar a essas pessoas insumos para que elas consigam tomar decisões bem informadas. É claro que, bem como eu falo no papel de consultor, o meu papel é virar para a empresa e falar o seguinte, olha, se você for para a esquerda, você vai explodir, tem um monte de monstro lá, troll, problema, né, chuva, alagamento. Se você for para a direita, é um mundo de magia, encantamento e diversão. É nosso papel falar isso e o porquê desses dois caminhos. Se a empresa ouvir tudo isso e falar, olha, eu ouvi, eu entendi, mas eu quero ir pelo lado sombrio porque eu gosto de me arriscar. Aí você não tem mais o que fazer. Mas é papel seu do marketing orientar a empresa em o que ela tem que fazer, porque de maneira muito bem embasada. Tá? Mais um, por favor. Depois que eu passei isso, é óbvio que esses departamentos, essas áreas, juntamente com o marketing não volta só depois na hora de vender produto, não. Juntamente com o marketing, que entende
né, ou deveria entender, principalmente dos competidores em primeiro lugar e segundo dos clientes, nessa ordem, eu provoco justamente porque a gente esquece os competidores, não é porque ele é mais importante, é que a gente esquece. Então, vamos tentar agora inverter o pau para o outro lado. Né? Então, a gente só pensa em cliente sem competidor, vamos tentar jogar todo para o outro lado para tentar equilibrar e pensar nos dois, né? Em cliente e competidor. Então, o marketing volta a se juntar com esse grupo para poder, mais um clique, voltar à etapa 0 de novo lá em cima. Voltar a pegar os produtos que a gente desenvolveu, comunicar para o mercado, pega a inteligência, traz para dentro, digere, orienta a tomada de decisões, trabalha o que vai continuar, o que não vai, volta a vender e fica nesse processo. O novo marketing é isso. O novo marketing não é ficar pilotando o computador. O novo marketing não é ficar fazendo fórmula de captação de lead. O novo marketing não é ficar fazendo publicidade bonitinha nas redes sociais. Isso também é uma parte pequena do marketing. O novo marketing, como você pode talvez ter observado por esse gráfico, ele está basicamente fundamentado em estratégia. Estratégia vem do inglês strategy, do espanhol estratégia. Né? É aquela coisa que a gente sabe que é muito importante, desde lá do filme do Bop. Tá? Pode passar mais uma, por favor. Então, pronto. Dito tudo isso, o que então a gente tem que fazer como profissional para poder chegar numa empresa e conseguir ou conquistar essa posição, se ela já existir, ou conseguir fazer com que o marketing da nossa empresa seja visto dessa maneira. Eu sei que boa parte de vocês, isso também não é uma crítica, porque é boa parte do mundo, no Brasil certamente, nós continuamos a trabalhar em empresas que têm área de marketing, área de digital, às vezes tem inclusive área de comunicação, que é uma outra, área de RH, às vezes trabalha comunicação interna, não tem nada a ver com marketing. Essa loucura, na melhor das hipóteses, a empresa está perdendo muito dinheiro com isso. Na melhor das hipóteses, pode acontecer coisas piores do que ela perder dinheiro. Tá? Pode morrer, eventualmente, em algum momento. Então, como é que eu consigo chegar lá? Pode passar, por favor. Então, primeira coisa, você tem que ter uma estrutura muito sólida em marketing. Apesar de parecer ter 18 anos, eu tenho 40. E, como eu falei, trabalho com muitas empresas, e essas empresas grandes. Talvez cause espanto a alguns de vocês, causou durante algum tempo em mim, nas primeiras, né, depois a gente vê que isso é uma coisa tanto quanto normal, de você ver vice-presidente de marketing de multinacional estrangeira errando o que é SWOT. O cara não sabe onde colocar uma força ou uma fraqueza, né, uma ameaça ou uma oportunidade. Mais comum que isso, o departamento de marketing não saber montar um planeamento de marketing correto. Os caras montam no Excel um orçamento para o ano. Não tem planeamento nenhum. Mais comum que isso, a ignorância completa, por vezes consciente, de que existem concorrentes. O professor que eu mais gostei na minha vida, que mais me ensinou de estratégia, ele falava o seguinte: você tem que ser completamente paranoico em relação à concorrência. Você tem que ficar perdendo sono por causa de concorrência. A maior parte das empresas ignora a concorrência, principalmente quando o cara é líder, né? É pior ainda. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: você tem que ser muito bom nos fundamentos de marketing. Tá? Então, não vá trabalhar rede social se você não tiver estudado marketing de relacionamento. Não vai trabalhar awareness se não souber o que é branding. Não vai trabalhar captação de leads se você for repetir alguma fórmula que saiu num livro no blog de algum Zé Mané. Vai aprender como é que é um processo de vendas, sales management. O papel do marketing no processo de vendas, por exemplo. Tá? Próximo ponto, por favor, pode clicar. Depois, essas competências que você tem que desenvolver em estratégia e planeamento, obviamente focados em marketing. Né? Isso nada mais é do que você conseguir fazer um diagnóstico, né, um raio-x, uma fotografia muito bem feita, estudando profundamente os competidores, profundamente os clientes, outros tantos públicos a depender da sua empresa e, obviamente, também monitorando que seja o macroambiente. Macroambiente, volto aqui a dizer, são os fatores políticos, econômicos, socioculturais, legais, tecnológicos e environmental, né, do meio ambiente, ou então naturais. A gente esquece de monitorar isso. Fator natural. Rio de Janeiro acabou agora lá e teve lá aquela enxurrada. Fator natural, isso pode acontecer. Não é igual o Brumadinho, que não foi fator natural, mas é um exemplo. Né? Então, essas competências em saber muito bem como montar uma estratégia
e como planejar, isso é importantíssimo. Não vou indicar para você para ser o primeiro livro que você vai ler nessa área, mas quem gostar desse tipo de literatura ou já tiver um pouco mais de conhecimento de estratégia, vale a pena. Lá, o primeiro livro de estratégia da história, vocês sabem qual foi? Alguém sabe? O primeiro livro de estratégia da história? A Arte da Guerra. Sabe de quando que é? Antes de Cristo. Então, quer dizer, é um livro super simples, é bacana, e deve ter de graça na internet. Então, entender esse processo da estratégia. Isso é você entender, tá? Quando você vê uma notícia de jornal falando que o euro vai aumentar, ou então a Amazon agora vai abrir mais 30 Go Store, aquele supermercado deles inteligente, nos Estados Unidos nos próximos 2 anos. Agora não, por causa da separação lá do Bezos, né? Então, você vê esses movimentos, Alibaba compra a empresa tal. Aliás, o Alibaba, esquece os Estados Unidos. Se você for observar o que o Alibaba está fazendo, com hotel inteligente cheio de robô, restaurante com robô, supermercado, loja de roupa na área de fashion, tá? É completamente outro mundo. Tá? Esquece se basear em autor americano ou britânico. Tá? Começa a ver, assina a newsletter do Alibaba, que eles têm newsletter, eles também têm curso que você pode pagar. Como o meu mandarim não está muito bom, então não dá para fazer alguns dos melhores cursos que eles têm, que é só em mandarim. Tá? Mas preste atenção, em China, Singapura e Coreia do Sul. Próximo. Digital e tecnologia. Claro, apesar de todo o discurso que eu falei, não é para você ignorar o digital. Como eu falei, eu trabalho com digital há 20 anos, há mais de 20 anos. Mas o digital e a tecnologia são novas ferramentas, abordagens, metodologias para se trabalhar no ambiente atual, não tem como fugir, obviamente, mas eu não sou do partido que o digital e as tecnologias estão criando novas formas. Quer dizer, se você for parar para pensar, mais ainda do que falar, né, que o marketing de 50 anos atrás ainda vale, a gente ainda poderia ser um pouco mais radical e dizer o que existe de inédito na sociedade depois dos grandes pensadores, né? Mas aí é uma coisa que vai ser um pouco mais chata de discutir, mais polêmica, então não tem tempo, né? Mas depois que você vê aqueles caras todos lá, né? Sócrates, Platão, etc., né? Os debates dos camaradas, é difícil você ter coisa muito inédita, né? Desses pensamentos. Ou a filosofia que você quiser pegar de antigamente. Então, o digital e a tecnologia, é óbvio que é importante você saber ser atualizado e conhecer tudo isso, mas conhecer para poder, como estrategista de marketing, liderar e gerenciar o marketing. Não adianta ser piloto de ferramenta. A ferramenta muda toda hora e quanto mais a gente avançar no tempo, mais um robô vai tomar conta da ferramenta para você. Você tem que aprender o que dizer para o robô para ele poder trabalhar para você. Não tentar competir com o robô. E o que eu coloco aonde, pagando quanto? Qual é a postagem que eu faço para que tipo de público? Como é que eu segmento o público? Você tem que orientar o robô e deixar ele trabalhar. Mais uma, caçulinha. Vendas. Tem que ter conhecimento, como eu falei, em todo o processo comercial. E aí, qual é a vantagem de quem trabalha com marketing? A casta de profissionais que trabalham na área de vendas no Brasil, maioritariamente, é formada por pessoas que são, sim, claro, bons vendedores, mas muitas vezes sem qualquer estrutura conceitual, né, acadêmica, por exemplo, sem qualquer estrutura conceitual para poder saber navegar pela neblina. Eles sabem algumas técnicas de vendas que eles aprenderam com fórmulas, né, mágicas de ou guru ou não importa, e aplicam aquilo e podem aplicar muito bem. Se mudar a contingência, ele não sabe como navegar. Ele aprendeu uma forma de caminhar. Quando a gente é de marketing, focado em estratégia, e aprende o processo comercial, a gente tem um olhar que, independente da contingência, se está chovendo, se está sol, se é mais caro, se é mais barato, eu sei por onde caminhar, porque eu tenho muitas ferramentas, muita munição que me permite saber por onde que eu vou andar na neblina para poder chegar lá no outro lado da floresta. Pode passar mais um. Depois, inteligência competitiva, né? Então, isso, aí parafraseando o Jeff Bezos da Amazon, né, perguntaram para ele o seguinte, olha, se você tivesse que começar do zero e investir em uma única coisa na sua empresa, seja ela a Amazon ou uma outra empresa, o que seria fazer? Ele falou sem pensar, assim, a coisa foi completamente automática. Inteligência. Coletar informação, depois eu vejo como é que eu vou ganhar dinheiro.
E esse cara faz isso até hoje, né? Ou desde sempre. Amazon, Facebook e Google, por coincidência, são business de internet, né? Porque, na verdade, o que ele trabalha e o ativo dele é inteligência. É ele saber que você gosta de dormir de conchinha. É ele saber que você fica chateado quando o time de lá perde. É ele saber que você está indo almoçar com não sei quem, com um colega seu. É esse tipo de coisa, é inteligência. É prever comportamento. Então, toda uma área nova de predição, predictive analytics, né? Você prever dados, prever comportamentos, essas áreas que vão ser demandadas de você. Porque a evolução da tecnologia vai fazer com que seja cada vez mais barato e simples eu conhecer qual é a reação do meu cliente agora. O que falam sobre o Nino agora no Facebook? Qualquer um sabe monitorar isso. O que já saiu sobre o Nino em mídia? Qualquer um sabe monitorar isso hoje em dia. Agora, o que vão querer comprar na área de educação executiva em marketing daqui a um ano? Isso a gente não sabe dizer ainda. É o trabalho do Google, da Amazon, da Apple, do Facebook, é prever esses comportamentos. É quase que são oráculos que fazem previsões que, às vezes, até se autoconcretizam por conta do que elas profetizaram, né? Interessante. Mais uma, tá? Atualizações. Aí sim, essa parte toda ferramental e operacional é o último ponto da lista. É a tua necessidade de se manter minimamente atualizado para poder ser um bom gestor. Eu, por exemplo, faço isso hoje em dia, eventualmente lendo alguns blogs ou newsletters, tomando cafezinho com as pessoas certas, né? Então, conversando com pessoas do mercado, etc. Indo a eventos também é uma coisa muito interessante, muito importante, para poder ter minimamente a noção do que hoje está acontecendo na área de ferramentas e operacional. Porque quando eu for montar a estratégia, lá na ponta eu vou ter que comprar essas soluções. Então é importante de saber isso. Mas não é o foco. Se você quiser ser um estrategista de marketing nesses próximos anos, não é o foco ficar bitolado lá com a ferramenta. Novamente, minha opinião aqui. Eu acho que é só isso. Passa mais só um slide, mas eu acho que acabou. Tá? Pronto, pessoal, é isso. Olha, muitíssimo obrigado. Espero ter ficado no tempo aí, não estar passado aí o André e o Rafael. Tá? Espero que tenham gostado dessa visão um pouco crítica e um pouco fria. E vamos guardar, então, um pouco das interações aí, das perguntas para o debate. Tá bem? Muito obrigado, viu? Muito obrigado.